Aciona pro centro do gramado. Aos 46, rapaz. O Breno Bidon empata pro Timão. E esse empate teve sabor de vitória para o Corinthians na sua casa na Neoquímica Arena. O São Paulo vencia por 1-0. Um gol de cabeça do Tapia. Aos 37 no primeiro tempo, o Corinthians chega ao empate. E agora é só festa do torcedor. Os dois times somam um pontinho parcial. Mas quem perdeu mais, acredito eu, foi o São Paulo. Porque tomou um gol ali no finalzinho, no apagar das luzes, né, Gil? Se me perguntasse no início do jogo se o empate para o São Paulo na Neoquímica Arena seria um bom resultado, eu diria que seria um ótimo resultado. Porém, um 1-0 até os 45 do segundo tempo, aí esse gol de empate foi um balde de água fria no São Paulo, com sabor de vitória para o Corinthians, dá para ver pela expressão dos jogadores que saem com sensação de dever cumprido. Foi um empate bom para o São Paulo, mas com sabor de derrota. Estava na mão o jogo, a segunda vitória da história na Neoquímica Arena, e o São Paulo desperdiçou essa grande oportunidade novamente. O jogo estava bem administrado, conduzindo muito bem, São Paulo, e aí num lance bobo, não sei o que o Luciano está reclamando ali, talvez no início da jogada de alguma falta, mas Corinthians foi buscar, foi guerreiro, não foi tão bem no segundo tempo, mas conseguiu buscar o placar, sai com a sensação de vitória. E o São Paulo, mas um placar que não é ruim para nenhum dos dois. São Paulo está em plena recuperação, era um jogo difícil, que o São Paulo já era previsto ter muita dificuldade na Neoquímica Arena, como sempre teve. Então um placar até bom. O melhor do São Paulo e o melhor do Corinthians se teve, Gil. E um pior também. Queria ouvir aí a sua análise, né? No contexto, no geral. Primeiro tempo, o Rafael sobrou, né? Com duas belas defesas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho se teve o melhor de cada lado e um pior também na sua análise. Para mim, o Rafael foi o grande nome de São Paulo. Segurou bem ali, salvou bem nos momentos que precisou. Não teve culpa nenhuma no gol. E aí, o do Corinthians, esse menino Bruno Bidon aí, faz tempo que ele vem jogando muita bola, é um dos grandes nomes do Corinthians, é o motorzinho do Corinthians, é um jogador que cria muito e foi coroado com esse gol de empate. Então, para mim, o Breno Bidon é o grande nome do Corinthians e Rafael no São Paulo. E agora quem deixou a desejar um pouco foi o Lucas, né? O São Paulino esperava um pouquinho mais dele também. Eu achei também que o Mateuzinho, que é um lateral que apoia bastante, muito bem ofensivo, hoje ele ficou mais preocupado com a marcação do que com o apoio. Mas o Lucas bem abaixo também, né, Gil? Lucas não conseguiu desenvolver um bom futebol. Lucas, que nem você falou, está bem abaixo do que ele ainda pode produzir. É início de temporada, voltando de uma grave lesão, que agora, segundo dizem, ele já não tem mais nada. É esperar ele ao padre lá, não é o padre Sirlei que tá lá é um outro charado padre Sirlei, no meio da massa lá, rapaz. Com a sua batina no meio da massa corintiana, hein? Então o Lucas ficou a desejar. Eu pedi muito Caleri no segundo tempo. E quando ele entrou ali no Tapia, saiu, eu falei, nossa, vai ser um cara que vai segurar, vai dar trabalho para a defesa do Corinthians. Não foi uma presa fácil ali, não conseguiu dar a mesma intensidade, prender a bola, dar o mesmo trabalho que o Tapia, apesar do gol que foi importantíssimo ali, mas foi um guerreiro ali em campo pro São Paulo, como sempre. Então... E o goleiro Hugo também fez, acho que uma ou duas defesas, mas o Rafael foi muito mais exigido do que ele, né, Gil? No jogo, foi. Né? O Hugo teve aquele gol do Tapia, ele não teve culpa, mas o nível das defesas que ele tem feito do ano passado para esse e que credenciou ele para ser goleiro de seleção, normalmente, para nossa sorte, ele não chegou na bola, mas ele conseguiu, não teve culpa, mas ele poderia ser mais eficiente. E uma outra bola ali que ele foi, uma outra cabeçada, que ele foi buscar no canto, mostrando que é um grande goleiro ali, mas teve menos trabalho que o Rafael. E lembrando também que queria que você falasse um pouquinho da arbitragem, Gil. Apesar do excesso número de cartões, o São Paulo acho que teve mais jogadores amarelados do que o Corinthians, mas a arbitragem não teve assim, não influenciou em nada no resultado, né, Gil?
Grande arbitragem, ninguém pode dizer que saiu prejudicado ou alguém saiu beneficiado desse jogo por culpa da arbitragem. No segundo tempo, mais ainda, ele passou desapercebido, fez um bom trabalho, um grande trabalho. Eu acho que foi importante mudarem também, sair um pouco de Hilton Pereira Carvalho. Os mesmos, né? Os mesmos que sempre... Um árbitro que não é tão conhecido aí no eixo, né? Exato. João Vitor Gobi. Então ele conduziu muito bem, segurou o jogo quando teve que segurar, amarelou quando teve que amarelar. Perfeita a arbitragem dele. Bacana, ó, quero agradecer aqui o José Santil Júnior, parabenizando toda a nossa equipe lá em Venceslau Braz, no Paraná. Um grande abraço a ele, ao Lucas, toda a família lá, o Clodoaldo, o Zinaldo lá na querida Tatuí, passou por aqui também. Nós tivemos aí, aumentou mais um pouco aí, produção. Daqui a pouquinho a produção passa pra nós. E o Campeonato Paulista São Bernardo ficou no 1-1 hoje com o Noroeste, exemplo de Corinthians e São Paulo. Daqui a pouquinho tem Bragantino e Botafogo, Guarani e Santos. Fechando, então, esta terceira rodada, né, do Campeonato Paulista. No Cariocão, o Vasco vai empatando com o Nova Iguaçu, bola em andamento. Logo mais, teremos o Botafogo diante do Sampaio Correia, também do Rio, não é o Sampaio Correia do Maranhão, não. E teremos também a Portuguesa Carioca, Portuguesinha contra o Maricá. Nós teremos o Caxias, ó, galera, ganhando do Guarani, de 4-1, deve ser o Guarani de Venâncio Aires, e o Ipiranga, 12 no primeiro tempo, vai empatando em Erechim contra o Internacional. Daqui a pouquinho tem Monson contra o Avenida. São os jogos em andamento aí no campeonato, segura pra mim o campeonato gaúcho. No campeonato baiano, o Vitória, rapaz, que se eu não me engano é o terceiro empate do Vitória, hein? Empatou em 1-1. Daqui a pouquinho ó, tem Atlético de Lagoinha e Bahia de Feira, Juazeirense e Jequié. Fechando então, são aí os estaduais, a gente dando uma pincelada aí nos campeonatos estaduais, que vai pegando fogo, né? Início de temporada. Mas ficou agora uma vitória, um empate e uma derrota pros dois, né, Gil? Tanto pro Corinthians como pro São Paulo, né? E os dois vão ter um clássico, né? O São Paulo terá a Portuguesa na quarta e o Corinthians terá o Santos na quinta, né? O São Paulo, como eu falei, antes do jogo, um empate com o Corinthians na Neoquímica Arena seria um excelente resultado. Só não foi diante do empate no final que sofreu, mas o Corinthians agora sai de casa para enfrentar o Santos na Vila, que é dificílimo o jogo, e o São Paulo tem a vantagem de enfrentar a Portuguesa no Morumbi, onde o São Paulo é muito forte. A gente vê uma movimentação da torcida são paulina para voltar a dar aquele empenho com toda essa crise política que teve e que eles consideram que foi uma vitória, e foi mesmo, com o grande apoio da torcida. Então agora parece que estão diretoria, torcida e time todos se abraçando em prol São Paulo, que o medo era uma queda. Agora São Paulo começa a ver com bons olhos uma segunda fase do Campeonato Paulista e esquecer um perigo de rebaixamento. São Paulo favorito contra a Portuguesa. Eu acredito que a gente faz os 3 pontos em casa, e o Corinthians com muita dificuldade na Vila. E lembrando que o Santos tem o Guarani, rapaz, que tá respirando por aparelhos. Vai ser uma parada difícil hoje em Campinas. Tem que pontuar também para chegar com moral diante do Corinthians aí no clássico de quinta, né, Gil? Isso, e o Santos ainda sem Neymar, mas já tem Gabigol ali. Santos tá montando um grande time, praticamente vai ser diferente daquele Santos que a gente viu sofrendo no ano passado, com muitas lesões, também com um elenco não tão qualificado igual está sendo agora. Então eu acredito que o Santos venha com uma grande força agora aí. Bacana, 18h15, uma ótima noite pra você, pra galera que se inscreveu ontem, pra galera que se inscreveu hoje, pra galera que nos acompanhou. Gil, mais uma vez quero agradecê-lo pela disponibilidade, né, de se deslocar da sua casa, do aconchego aí do seu lar. Você que tá de férias na escola, mas já fevereiro já volta aí pra sua rotina corrida do dia a dia. Mas a gente agradece demais o carinho, a disponibilidade de você estar com a gente aqui no canal, comentando os jogos, né? A gente vai fazendo um entrosamento aí a cada dia que passa, e a gente espera poder contar com você aí em outros jogos aí que a gente vai estar fazendo durante a semana, na próxima semana, conforme aí a sua disponibilidade. E devagarzinho o canal tá crescendo, a gente agradece o carinho de todo mundo aí que tá chegando devagarzinho, né? Como diz, de grão em grão, né, Gil? Opa, é um prazer imenso sempre estar aqui com você, com o William, o Cezinha, acompanhando os jogos e aquela coisa, sempre
vendo a grande narração de Otacílio Júnior aqui do lado. Então é um prazer imenso, uma honra para mim estar aqui com vocês. Bacana. Galera, vamos finalizando então, agradecendo a dupla dinâmica, né? O William e Cezinha, os meninos que trabalham nos bastidores para que o negócio realmente possa fluir e acontecer. Agradecendo você, amigo internauta, que se inscreveu no canal, que está com a gente aí nos jogos, acompanhando. No meio de semana tem mais. Quarta e quinta-feira, final de semana que vem de novo. E assim vamos caminhando. Ajude o crescimento. Vai espalhando o nosso som, vai mandando o link aí pra galera, pro grupo da família, pro pessoal da pelada de final de semana. Ajude o crescimento do canal. Otacílio Júnior TV é um canal que não é meu, não é do Gil, não é do Cezinha, não é do William, é de todos nós. A gente montou um negócio, aquela narração raiz, resgatando aquela narração do rádio, para que você possa vir, participar, interagir e estar conosco. Desejando a todos uma ótima noite de domingo, 18h17, um bom descanso para você, um bom trabalho, uma boa folga, uma boa férias e assim por diante. A gente volta no meio de semana. Um beijo, um abraço, até a próxima. Valeu, galera!